uma letra, Sim. uma linguagem bem diferente também da convencional. Aham. E eles começaram a fazer adaptações em placas, por exemplo, em rodovias, porque é uma linguagem muito mais conhecida no mundo do que a língua que eles têm lá na Turquia. E a mesma coisa vale para a China. Na China não tem essa preocupação de que as pessoas que estejam na China entendam ou se localizem ou de alguma forma se comuniquem com a placa, com farmácia, um hospital. Muita placa de rua tem alguns nomes que Já estão... tem, já. Metrôs já tem. Verdade, o nome o metrô acho que alguns... romanização. Esse é o sistema de transliteração, que é você pegar o fonema, Boa. o som que tem lá e tentar escrever ele, representar ele com um outro alfabeto. Uhum. O que a gente aprende hoje em mandarim é o sistema de pinyin, que foi estabelecido na década de 50. Ele foi criado antes, mas depois da revolução na China, os caras falaram, não, esse daqui vai ser o padrão. Por exemplo, surgiu o computador. Qual é o sistema que a gente vai usar para escrever no computador? Tô ligado. Aí na década de 80 decidiu esse pinyin. Mas tem outros. Então, tem o Wade Giles, que os britânicos usavam para trazer os fonemas mandarim para o inglês. Tem um sistema, por exemplo, que traduz o mandarim para o alfabeto cirílico, o alfabeto da Rússia. Então você tem um sistema, em vez de ser para o nosso alfabeto, para o sistema da Rússia. É o Palladius, o nome desse sistema. E tem também pro alfabeto árabe que eu já vi. Então você escrever, vamos dizer, o som chinês com o alfabeto árabe para converter. Porque antigamente em Rota da Seda, cada Verdade. estrangeiro que tinha contato com o chinês queria saber aquele fonema para a língua deles. Uhum. Então a transliteração é isso, você pegar o fonema de lá e converter para uma forma que você consegue pronunciar minimamente, mesmo que você não entenda o significado. Então hoje na China, nas ruas, como você falou, hospital, algumas lojas, eles já têm transliteração em todos os lugares. Mas ainda assim, se você não sabe a regra daquela leitura, vai olhar para aquilo ali e vai ler do seu jeito, sem saber. O pessoal falava muito Xiaomi, né? Quando chegou aqui, Isso. o Xiaomi. São dois ideogramas, o primeiro fala Xiao e o segundo fala Mi. Essa sílaba Xiao a gente não tem aqui no português, esse tritongo, né? X, I, A, O. Mas em mandarim existe esse fonema, então é Xiao, Mi. O nome em mandarim. Xiaomi. Mas fala numa palavra só, o certo é você ter realmente Xiaomi. São duas, é uma palavra só, a gente pode falar Xiaomi. Xiaomi. Isso. Huawei, qual que é? Huawei. Huawei. Huawei, eu acho que eu falo certo. É Huawei. Huawei. Sabia que o Mao Tse-tung, ele queria mudar para o alfabeto romano? Cara, eu vi essa Sabia história. dessa parada? Eu vi essa história. Quem não deixou foi Stalin. Foi. Stalin falou, não, mantém a identidade do seu povo. Foi, porque nessa forma nesse processo de revolução, o que acontecia na China? Antes da revolução, era muita gente analfabeta. Assim como a maioria de todos os países. Na Idade Média, a maioria das pessoas eram analfabetas. Então, a China queria que o conhecimento fosse alcançado para a maioria das pessoas. Vamos tentar simplificar. Nesse processo, eles criaram a simplificação dos ideogramas. Mas nessa busca, foi cogitado falar, tira ideograma, vamos adotar o alfabeto ocidental, mas a língua chinesa, eu acho que não daria certo se fosse só com ocidental, porque é muita palavra homófona, muita palavra com o mesmo som, você precisa do ideograma para distinguir um do outro. Então aquilo que a gente falou no começo do tang, 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 cada um é um desenho diferente. Então aí você não confunde quando está escrito. Você pode não saber como pronuncia, mas você olha os primeiras palavras que as pessoas aprendem, coisas do cotidiano, é coisa que está no cardápio, por exemplo. Tu pode aprender o desenho de carne. Se você é vegetariano, você vai no cardápio, isso tem carne, isso tem carne. Você pode não saber falar carne, mas você reconhecendo... Você conhece o ideograma, o né? desenhozinho ali, isso aqui não posso comer porque tem carne. Então, você começa a ver esses ideogramas com mais frequência. Sopa, arroz, macarrão. E a gente é diferente o ritmo que a gente aprende a falar e ler na China. Porque você vai vendo alguns ideogramas com mais frequência e vai falando outros com mais frequência. Você pode saber falar sem saber escrever e saber ler sem saber falar o que é que está escrito. E é mais fácil ler, então? Ler do que escrever é infinitamente mais fácil. Porque você tem é mais distinto, você consegue perceber com mais facilidade
a diferença de uma coisa para outra. Sim, você Os olha ali. símbolos, eles têm alguma analogia com a realidade? Sei lá, se for uma Tem. bola, seria um círculo. Ou não tem isso? Eles têm assim, os primeiros que surgiram, cada palavra nova que eles iam criando era um desenho novo. São os radicais, esse aí, no caso. O qual? Por exemplo, eu já ouvi falar que é o desenho da árvore. É um radical. É, E aí depois tudo varia da árvore. Aí você vai pra floresta, você vai pra 2 árvores. Mulher também é um... quando ele junta com outros, aí ele vira o radical, normalmente. E ele vira o radical se ele é a base daquela palavra nova. Então, as primeiras palavras que os chineses começaram a criar eram com coisas que encontravam na natureza. Então, tem pessoa, água, montanha, sol. Ele vai pegando o desenho e vai fazendo aquilo ali. Então, assim foi criando muito e chegou no nível que o pessoal fala assim, não, vamos juntar mais de um ideograma em um só, em uma ideia, porque senão a gente vai ficar criando infinitos aqui. Uhum. Aí começa a juntar ideia de pedra, ideia de madeira, ideia de coração, para representar coisas que envolvem o sentimento. Aí você vai fazendo logogramas, ideogramas mais complexos, e depois teve um processo de juntar mais de um para fazer uma palavra. Então, antigamente, cada ideograma era uma palavra só. Aí depois foram surgindo, vamos dizer assim, as palavras compostas. Então, Xiaomi é uma palavra de 2 ideogramas. Hoje tem palavras de 2 e 3, até 4 ideogramas. Mas são conceitos mais complexos, mais recentes. Você não Qual vai... é o significado de Xiaomi? Xiaomi é pequeno grão. Na China tem alguns grãos de arroz, e aí um dos tipos dele é o pequeno arroz. Tem a ver com a produção de arroz, com a força, com a coisa de... Eu já li sobre a origem do Xiaomi. Ele tem a ver com abundância, com uma coisa assim. É o tipo de arroz que o pessoal quis definir a marca, assim. Tem a característica do que a marca quer ser. Isso é muito louco também, né? O chinês tem uma parada com arroz, assim, né? Acho que o arroz foi o que tirou eles da fome, né? Então tem todo um rolê com isso daí, né? É a base alimentar deles há milênios. Porque o povo chinês, né, foi migrando, a humanidade foi migrando, e os chineses são quem se sedentarizou ali no entorno do Rio Amarelo e o rio que a gente chama Yanzhou, mas é o Zhejiang. Então, ali é um berço civilizatório, aquela região. Tá entre 2 rios, tem abundância, tem água para todo mundo, tem comida para todo mundo, e lá é propício para a plantação de arroz. Então a galera usa muito arroz, inclusive isso é uma das teorias para explicar a cultura chinesa mais coletivista do que individualista. Como assim? Porque fizeram uma pesquisa dentro da China para comparar as regiões da China que o pessoal é mais coletivista do que individualista. As regiões que se planta trigo, porque o macarrão também é de lá, as pessoas têm um comportamento mais individualista. E o arroz é porque são regiões que você precisa plantar em áreas muito amplas, que todo mundo tem que se ajudar para ter arroz. Uma pessoa só não dá conta da plantação de arroz, assim. Você tem que ter um espírito comunitário muito bom para a plantação de arroz funcionar. Para colher no tempo certo, para ocupar a área. Então, tem essa pesquisa que faz uma correlação entre regiões que vivem do arroz serem mais coletivistas do que as regiões que vivem de trigo. E isso é uma das hipóteses para falar, o povo chinês ele tem essa noção mais coletivista já desde muito tempo, como se... tipo que o arroz uniu, o trigo não separa, né? Quase isso. Cara, mas é muito, assim, é incrível você chegar no... Apesar de que eu não sei se a galera sabe, na China são 59 56 etnias. E são mais de uma língua ali, não é? Que você Muito tem dentro mais. da China. Muito mais. O que predomina é o mandarim, O mandarim. que tem mais de uma vertente também. Não, Ou não, só mandarim tem é um, só. só tem um. Aí Não tem tem um um cantão. clássico, o clássico e um outro não. O que tem é o formato da escrita. Aquele processo de simplificação, Aham. o Mao ali, o Partido Comunista, definiu que agora vamos simplificar alguns ideogramas, porque tá muito difícil todo mundo Cada escrever. trem demais. Aí tinha as regiões que não estavam no domínio deles, Macau, Hong Kong e Taiwan, Sim. que falaram, a gente não vai simplificar os nossos ideogramas.
Então, em Macau, Hong Kong e Taiwan, a escrita é tradicional. E na China continental, né, no caso excluindo Macau e Hong Kong, é o chinês simplificado. O que vai mudar ali é cerca de uns 30% a 40% dos ideogramas do cotidiano. Então, o restante é a mesma coisa. A palavra eu, no simplificado e no tradicional, não muda. Entendi. O meu nome, por exemplo, Guhan, em mandarim, o primeiro ideograma Gu, ele é igual nos dois, mas o Han, ele é muito diferente do tradicional pro simplificado. Tem chineses do continente, como eu aprendi em Taiwan, eu coloco o meu nome lá nas redes sociais com tradicional. Eu encontro direto chineses da China continental que não sabem ler o ideograma do meu nome. Porque é o chinês tradicional. Não, a fonética muda pra caramba também, não? Não, é a mesma fonética. Porque, por exemplo, eu tava na China continental, né? Eu andava lá, Shenzhen, né? Beijing, ó, ni hao, todo mundo ni hao. Lá em Hong Kong, já falava ni hao, o povo tava nem... Aí eu falei, pô, povo mal educado, Felipe, tal. Aí o Felipe, não, eles não entendem ni hao aqui, não. Não, até entende, né? Até entende lá. O mandarim é a segunda língua mais falada de Hong Kong. Mas lá tem o cantonês, não tem? O cantonês é a língua oficial, só que existe uma rixa ali cultural. É tipo assim, tu vai na França querer falar inglês, o pessoal francês já não gosta. Entendi. Aí o povo de Hong Kong, ele quer se reafirmar e fala, não vem falar mandarim pra mim não, entendeu? Eu até entendo o que você tá falando, mas aqui a gente fala cantonês. É pirraça do povo mesmo. Então. Eles vão olhar feio você ficar falando mandarim com eles, porque muitos não gostam, né? Por isso que eles estavam olhando feio pra mim. Eu falava que eles eram mal educados. Não era, tadinho. O cara tava... Mas o lance... Isso é outra coisa, assim, bacana não, mas é muito evidente. Tá ao vivo, viu, gente? 200 pessoas aí ao vivo. Dá o like. Mais tarde a gente manda o superchat. Desculpa aí, Robertinho. Continue. Mas é legal que é tipo uma rixa que tem. E nem precisa ser, vamos pensar, de Hong Kong pra China continental. Dentro da própria China continental. Você passa... de uma cidade para outra, como cada um quer evidenciar suas qualidades, sabe? O que eles têm de melhor, sabe? Você chega numa cidade, entra e fala assim, sei lá, você tá vindo de Pequim ali, Beijing. E aí, você entra na próxima cidade, fala assim, eu tô vindo de lá, e você fala assim, bom, aqui melhor. Aqui muito melhor. Aqui as suas são mais largas, aqui tem... O que tiver, eles vão falar, sabe? Eu gosto que é uma rivalidade muito saudável. Não, é sobre isso. Eles sobre isso. Não é saudável, não. Dentro da China... Não, eles se ajudam. Dentro da China... O cara de Hong Kong não curte o chinês continental, não, velho. Não, curte. Curte não. Falei pra tia lá, que era a guia turística lá, falei assim, ó... Aqui em Hong Kong o povo é corrupto, tem lavagem de dinheiro. Aí ela falou assim, não. Lá no Brasil que tem. Quem lava dinheiro é a China continental. Aqui em Hong Kong é tudo transparente. Tudo transparente. Ela falou de jeito. Mas tem, cada lugar tem suas dificuldades lá. O problema da região de Hong Kong é que a China até hoje ela não pode mudar a política de lá. Ela pode participar democraticamente. Então tem um partido que apoia a China, eles concorrem às eleições de Hong Kong, mas eles não podem fazer alterações na legislação. Isso dá muito problema. Porque Hong Kong até hoje não tem, por exemplo, política de extradição de criminoso. Então o cara pode fazer um crime na China continental, pula para Hong Kong e não pode ser extraditado. E tá livre ali, porque eles não se conversam. E aí a China tem interesse em que Hong Kong não seja um local para as pessoas fugirem. Teve até alguns casos concretos que isso aconteceram. Você lembra de algum, sim? O último protesto de Hong Kong, um pouco antes... Você ainda não se inscreveu, deu like e ativou o sininho? Você tá louco?